Então vamos lá. Vamos aqui no banco de dados, clique em imobiliária, vem aqui na tabela de locadores e exclui essa tabela de locadores. Tá? Eu não vou estar utilizando ela aqui mais dentro do projeto. Aí o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu havia feito aqui para o projeto, dentro de painel, locadores, eu vou excluir tanto o arquivo de locadores quanto a pasta locadores, que são as duas referências que nós temos para ele aqui dentro. Ok. Inclusive, isso vai dar um problema na hora de fazer a busca desses locadores, porque eu coloquei para ele mostrar quantos locadores e quantos vendedores eu tenho aí, né, dentro do meu projeto. Tá? Então, depois eu posso até colocar uma informação na tabela para definir se ele é um vendedor ou um locador. Mas ele vai ficar como dono do imóvel, então isso não vai fazer diferença nenhuma aqui para nós, não. Vamos fazer assim, ó. Eu vou deixar, porque isso aqui dá até uma discrepância, porque pensa o seguinte, você tem aqui, ó, vendedores e tem o número de locadores, só que você pode não ter 3 pessoas. Aquele mesmo vendedor, ele pode também estar cadastrado como um locador, tá? Então a contagem aqui ela não fica muito interessante relacionada a essa questão. Então eu vou deixar somente uma tabela e daqui a pouco nós mudamos ali a forma de buscar. Eu posso deixar vendedores e cadastrar tanto os vendedores quanto os locadores aqui, tá? Isso não vai fazer diferença nenhuma para o projeto, mas se você quiser mudar o nome da tabela para donos, pode mudar, desde que você lembre do seguinte, você vai ter que vir aqui aonde estão os vendedores e alterar todas as referências relacionadas à tabela, tá? Que é essa página, e aqui dentro, ó, na hora de subir os arquivos também, você vai ter que colocar aqui a opção, né, da tabela como tabela de vendedores, aqui em cima, ó. Na verdade aqui está em arquivos, aqui ó, em excluir, tá vendo? Então você teria que colocar donos, né, e todas as referências. Então não tem essa necessidade, tá? Fica como vendedores, mas tanto vai cadastrar os vendedores quanto os locadores. É o dono do imóvel que será cadastrado aqui. Próxima modificação, então nós vamos fazer aqui, ó, na index, aonde tem o menu. Por quê? Aonde tem o menu, eu defini lá no campo de cadastro de pessoas que tem vendedores e locadores. Aqui então eu vou chamar de donos. Pronto, que é os donos dos imóveis. Se você quiser pode até colocar aqui, ó, vendedores / locadores. Ok? Porque aí fica um campo só. Não sei se isso aqui vai ficar muito grande. Se ficar feio lá, eu tiro fora isso e deixo somente donos. E aqui, ó, eu apago a opção de locadores. Pronto. Então nós temos os donos, os compradores e os locatários. Aí é muito interessante que você tenha essa tabela do locatário de forma independente, tá? Ela nós não iremos mexer nela. Então, vou deixar dessa forma aqui, vamos ver o que vai dar de problema no nosso projeto. Na hora que eu atualizar, ele já dá um erro de sintaxe. Por quê? Porque aquela tabela não existe. Então, ele está falando aqui para mim, ó, que essa tabela, locadores, não existe. Muito cuidado sempre, quando você se deparar com um erro, sempre leia o que está falando. Tá? Tem muito aluno que se perde agora aqui, ó, porque ele não tem a paciência de olhar o que o erro está falando. Se ele está falando que a tabela de locador não existe, né, é porque ela não existe. Lá no seu banco de dados ela não está lá. Então você tem que ir na linha que ele definiu, que é a 27, e resolver esse problema. Como que nós resolveremos esse problema? Vamos lá. Nesta linha 27, isso da minha página home, ele busca o total de locadores. Ó, isso aqui já nem vai existir mais, tá? Então eu vou tirar essa variável aqui primeiro, que é o total de locadores. E na linha que ele estava apontando, que era a 27, que agora é 26 porque eu tirei uma lá, percebam aqui que ele está tentando buscar um valor naquela tabela. Então isso aqui, ó, não deve existir mais. Por quê? Porque não existe no nosso projeto mais locadores. Com isso, não tem como eu fazer essa verificação aqui, ó, de total de locadores. O que eu posso ver aqui? Depois eu vou olhar um outro total, tá? Para nós colocarmos aqui, ó. Então vou deixar o campo aqui em aberto. Aí eu verifico depois o que de totalização que é interessante eu colocar aqui e acabo então preenchendo esse campo que está em aberto com alguma outra informação. Até então nós sabemos quantos corretores estão cadastrados, quantos compradores, quantos vendedores, mas aqui eu posso melhorar, né, como se fosse aqui os donos dos imóveis, vendedores e locadores.
e aqui locatários, ok? Então isso aqui, ó, vou deixar como vendedores, mas vão estar relacionados, né, aos donos dos imóveis. E aqui depois, então, eu faço uma verificação para esse campo.